Dando início à nossa 11ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos os colegas vereadores. A Constituição não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres e teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Dando início aos trabalhos, então, peço ao secretário que leia o objeto dos projetos, por favor. Expediente 030/2021, projeto de lei 022/2021. Origem, Poder Executivo Municipal. Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Concepro e dá outras providências. Por favor, na íntegra. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder auxílio pecuniário de até R$ 127.584 ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Estância Velha, o CONSEPRO, para os fins específicos constantes de plano de aplicação que esse diploma integral como anexo 1. Parágrafo único. O auxílio a que se refere ao caput desse artigo está acreditado em 12 parcelas de R$ 10.632, cada, a serem pagas de março a dezembro de 2021 e janeiro até fevereiro de 2022. O plano de aplicação dos recursos. Natureza da despesa. Valor estimado de R$ 10.632 mensais. Item 1. Bolsa auxílio para estagiários da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros. Manutenção das viaturas da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros. Manutenção dos prédios da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros. Manutenção dos equipamentos da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros. Aquisição de armamentos, munição e equipamentos de proteção individual para policiais civis e integrantes da Brigada Militar e Bombeiros. Aquisição de material de expediente para a Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros. Cronograma do desembolso. Mês, março de 2021. Todos os itens do plano de aplicação. Aí, vai ficar de março, abril, maio, junho, até fevereiro de 22. Todos os itens daí de aplicação lidos anteriormente. Fica o repasse mensal de R$ 10.632, totalizando R$ 127.584. Esse é o projeto, presidente. Obrigado. Peço ao advogado da casa para fazer a análise. Do ponto de vista jurídico, de acordo com a lei orgânica, no artigo 38, inciso 2º, compete ao prefeito municipal dispor sobre matéria orçamentária, sendo o dinheiro de 127 mil e alguns tantos reais ali disposto para as polícias, para os bombeiros e a Brigada Militar. O único adendo é que, como não são órgãos municipais, não é uma obrigatoriedade, sim uma benesse que o Poder Público Municipal está dando para essas entidades, uma forma de auxílio. Aí incumbe aos vereadores analisar o mérito, se é ou não o bom para o município despender desse recurso. Obrigado. Cabe aos vereadores na próxima comissão. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Favorável, senhor. Favorável, presidente. Declaro, então, o projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura das duas atas. Ata da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Estância Velha, realizada em 29 de março de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Favorável, senhor. Favorável, presidente. Declaro a primeira ata, então, aprovada por unanimidade. Por favor, a próxima. Ata da 10ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Velha, realizada em 29 de março de 2021. Coloco em discussão a ata. Em votação. Favorável. Favorável, presidente. Declaro também aprovada por unanimidade a segunda ata. Repasso, então, os projetos e as atas para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória e seguimos para o sorteio da palavra livre. João Dilkin.
Vereador Jacó Imig. Três de novo, não. Vereador Douglas Bittencourt. O próximo é o 10. Vereador Lucas Argentino. Vereador Antônio Horst. Vereadora Gabriele Martins. Vereador Décio Hansen. Vereadora Beth Gribler. Vereador Yuri Campos. Não havendo mais projetos a serem discutidos, encerro a reunião da comissão e convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça no dia 12 de abril, a partir das 14 horas. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Vamos dar início à 11ª reunião ordinária da Comissão Especial e Parlamentar Fiscalizatória. Saúdo os colegas da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores e também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Já de início, solicito a leitura do projeto. Projeto de Lei 022 de 2021, do Poder Executivo Municipal, autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Concepro e dá outras providências. Projeto em discussão. Por favor, vereador Júlio. Douglas. Olha, em momento de pandemia, 127 mil, isso, né, não sei se talvez é viável ou não, mas enfim, quando foi colocado o projeto aqui pelo vereador Yuri, Indicação, né? indicação, desculpa, para isentar, né, um pouco do IPTU, isso Não dá auxílio. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial municipal, né? não veio como projeto de lei do executivo, né, que isso sim realmente ia ajudar mesmo os comerciantes. Enfim, não sei. Posso dar a minha... por favor, Lucas. Mas, Por lembrando também, só para contribuir, que são órgãos que não são de competência do município, né? Assim como foi comentado antes na CCJ, seria uma benesse do município num repasse, num auxílio, né, para 3 entidades, sendo que as do município até então não ficaram no vácuo, né, vereador Yuri? Né? Foi pedido, acho que é cabível a discussão, né? Se vamos debater agora, querem continuar isso mais além, acho interessante uma discussão um pouquinho mais ampla sobre o mérito. Eu também acredito, presidente e colegas, que o município tem pressa e tem preferência, né? E quando o município ele pode fornecer uma benefício para órgãos do Estado, eu acredito que ele está em pleno Estado dentro do seu próprio município, né? E eu não vejo isso hoje, né? Os colegas fizeram indicação do auxílio emergencial empresarial, não veio ainda para essa casa o projeto, e eu acho que, assim como nós respeitamos o rito do Executivo, o Executivo poderia respeitar o nosso rito, né? Colocar as nossas indicações como prioridade, de repente, mas, né, deveriam pelo menos ter enviado o projeto antes desse, porque veio um novo de um auxílio para órgãos que não competem ao município, como a Polícia Militar, né, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Civil. Nós sabemos aqui e respeitamos a essencialidade do serviço da polícia, dos bombeiros, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, né, respeito muitos órgãos, inclusive tenho amigos que trabalham nesses órgãos, né, mas eu acho que o município tem muito, eu acho não, né, eu acho que nós achamos, como todos já comentaram antes, que o município ele tem muito mais pressa, né, em cumprir com as suas obrigações dentro do município. Os empreendedores do município sofreram o ano inteiro parado, principalmente os micros e os pequenos. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para esses primeiro, né? E se fosse para a guarda municipal, que daí sim compete ao município, né? A gente ia entender que era algo realmente urgente, mas não tem a guarda ali. Então realmente é um auxílio, uma ajuda, né, de amigo para o Estado, né? Sendo que o Estado deve zelar pelo Estado e o município pelo município. Vereadora, Isso, só contribuir também, acho que primeiro o nosso, né? Faz o primeiro de casa, depois ajuda quem precisa, Perfeito. né? Faz o nosso primeiro. Eu concordo com os colegas também. Bom, diante das colocações, então, entendo, faço a leitura que deva haver um pouco mais de reflexão, um pouco mais de estudo sobre o assunto, e também da importância desses órgãos todos que estão sendo discutidos, que estão sendo beneficiados, mas sugiro então que se mantenha o projeto na comissão até a próxima semana, para discutirmos um pouco mais, dissecar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e semana que vem a gente então coloca em votação. Solicito então a manutenção do projeto na comissão, tá? Não tendo mais projetos, vamos à leitura da ata então, e depois estamos aguardando
o secretário da Administração e Segurança Pública para conversarmos. E temos outros. Vamos fazer a leitura das duas atas, então. A primeira é a extraordinária e depois a ordinária. Só um parênteses, depois eu gostaria de fazer um pedido, depois das leituras também, se puder me dar a palavra. Depois eu posso fazer agora também, acho que antes das atas fica até melhor. Eu conversei já com o presidente, João Gabriel, sobre a possibilidade de tudo que entrar na casa, seja ofício, seja um projeto de lei, que seja enviado no nosso grupo, pelo menos, né? Claro, nós temos acesso, mas tem que ir lá pedir, às vezes tu acaba na correria, acaba esquecendo, se tiver alguma ferramenta de que envie isso para todos. Quando chegou alguma correspondência, manda no grupo para todos. Eu acho que eu gostaria da opinião de vocês também, pode ser? Se pode ser feito? Vereador, só nós temos que tomar um pouco de cuidado, né, referente, eu vou pegar o teu exemplo, se possível, no caso é um documento para ti e tu largar no grupo da Claro, não, quando é um documento geral, não quando for para um específico, daí sim. Daí sim, tranquilo. Olha, o que eu vou dizer? Eu sou um dos caras que mais discorda do Lucas, assim, ele comigo, né? A gente discorda muito em praticamente tudo. Agora, eu acredito que o Lucas ele tem que ter o direito dele falar o que ele quiser na tribuna. Se a gente ficar dando espaço para todo mundo responder e a gente dá mais valor para o que vem de fora do que aqui de dentro, daqui a pouco nós não vamos mais conseguir trabalhar. Não, mas daqui a pouco eu vou dar a minha opinião na tribuna. Não é nem sobre isso, né? Essa não, mas questão eu estou específica, dizendo sobre essa questão. Mas de termos acesso a tudo que chega, que não seja específico. Haver alguma correspondência só para o vereador Antônio, tudo bem, né? Mas chegou um projeto novo. Nós temos acesso, mas não chega direto para nós. Chegou, tem um projeto novo, manda o projeto para nós. Nós podemos ter uma caixinha de correspondências ali, né? Ou até no grupo de WhatsApp. Acho que nós temos o nosso grupo da Câmara em si, acho que agiliza bastante, ajuda bastante. É uma ferramenta que a gente pode utilizar um pouquinho melhor para esse tipo de... Talvez ou no WhatsApp ou no próprio e-mail, que cada um tem o seu e-mail funcional aqui, que é o que fica mais fácil, a leitura fica mais prática e de fácil acesso, que dá para acessar por telefone quanto no e-mail. Nas terças-feiras que eu mando a pauta, eu mando sempre os projetos novos junto. Então dá tempo para estudar uma semana toda, né? Eu acho. A ata que fica muito em cima. Porque a ata eu mando às 4:30 da tarde, às vezes. Mas daí... O que a gente está falando é das correspondências que veio de fora. Por exemplo, veio uma carta do banco para cá. Alguma coisa assim. Veio uma carta da Brigada Militar dando um abraço para os vereadores. Né? E aí veio na segunda-feira. Na terça vai ser lida sem o conhecimento dos colegas. Eu não sei para... Eu acho que quem recebe a carta é diretamente o presidente, talvez, não sei. Por favor, Mariluz. Por favor, Mariluz. Assim, na verdade, eu sou responsável pelo e-mail institucional. Então, sempre quando a gente recebe um ofício, quem recebe sou eu. Se é direcionado a todos vocês, eu encaminho por e-mail de vocês. Vocês podem verificar. Se é direcionado somente ao presidente, vai só para o presidente. Então, esses ofícios sou eu que recebo e eu encaminho, sim. Os ofícios físicos ou só e-mail? Não, eu encaminho por e-mail e encaminho para a Elaide, porque daí ela vai fazer... Mas quando entra um físico, entra para ti também? É que a maioria... Mas aí vocês já vão ter conhecimento de que entrou um ofício, né? A maioria dos ofícios, o doutor Felipe pode corrigir, a maioria dos ofícios vem endereçado ao presidente da Câmara. Né? Eu ia falar que nem o do Lucas Argentino, foi da Guarda, né? A Guarda endereçou diretamente para o Lucas. A Brigada Militar, respondendo o Lucas, direcionou ao presidente. Não deveria, o presidente. Daí o presidente não pode ele ler, porque não é uma coisa objeto de interesse do presidente. O presidente representa o poder legislativo, mas quem está sendo questionado é o vereador. Ele deveria encaminhar pro vereador. Eu acho que é muito mais uma questão de ética, né? Pô, recebi um negócio aqui pro Yuri. Ô, Yuri, vem cá. Pra Lucas, né? Não, mas eu digo, mesmo que for geral, a maioria das vezes, né, doutor, vem endereçado pro presidente da casa, né? Por ele ser o representante. Daí depende, eu acho, Argentino, dessa tua colocação. O João, daqui a pouco, dá continuidade, botar no grupo, enfim, né? Seria, então, quem recebeu teria que compartilhar, para ver se tem interesse ou não. Ou se é uma coisa que vai para todos os vereadores, sim, mas aí todos irão receber. Então, vamos dar uma conversada, trocar uma ideia com o presidente e depois ele usa a metodologia que mais convier para o grupo, que ele achar interessante, tá? Certo, gente? Vamos para a leitura da ata, então. Ata da 10ª reunião ordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 29 de 3 de 2021.
Ata da 4ª reunião extraordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 29/3/2021. Vamos colocar a primeira ata em votação, em discussão. A primeira ata é a da 10ª reunião. Em discussão, em votação. Favorável. Favorável. Ata aprovada por unanimidade. Agora vamos colocar em votação a 4ª extraordinária. Em discussão. Em votação. Favorável. Favorável. Ata extraordinária, a 4ª ata da reunião extraordinária aprovada por unanimidade também. Continuando agora, continuamos aguardando o secretário, mas enquanto isso temos alguns assuntos gerais para tratar ainda e uma pauta que foi colocada na semana passada, que é justamente que cada vereador trouxesse 2 leis hoje para a gente começar a selecionar e discutir 2 por semana. Então, qual é o objetivo disso, qual é a finalidade? Aquelas questões legais que existem serem analisadas e avaliadas por esse grupo, que nos dará maior conhecimento e maior preparo dentro da legislação, tirando dúvidas e vendo, também observando se essas leis estão sendo execuídas, se elas estão sendo aplicadas. Porque se não estiver a lei que não está sendo aplicada, não faz sentido de existir. E também, discutindo essas matérias, cada vez mais podemos ajudar a nossa comunidade, a nossa cidade com o papel que nos compete, que é justamente de analisar, fiscalizar e contribuir com a comunidade. Então poderíamos ver aí quem é que trouxe leis e quais são os assuntos, para depois a gente ver o que é mais pertinente para nós colocarmos em primeira citação. E depois ainda fica uma ideia que cada um depois podia se dedicar sobre as leis que já pegou e começar a fazer um trabalho de um estudo sobre elas, o que deixam dúvidas, como é que está acontecendo e como é que poderia ser. Porque daqui a pouco nós temos uma lei incompleta, uma lei que poderia ter algum artigo a mais, uma emenda ou alguma coisa que possa ser suprimida e ela realmente ser mais útil para o município e uma aplicabilidade mais fácil, mais clara e mais transparente. Eu até me permito... Oi. Então tá, vamos suspender então essa parte da discussão das leis. E gostaria que alguém fosse buscar o secretário que chegou. Acho que quero aproveitar aqui, desejar as boas-vindas para o secretário de Administração e Segurança Pública, Sr. José Stresch, e já pediria para ter feito a leitura, então, pela secretária da resposta à convocação feita para a semana passada, que ficou muito em cima, então ficou a visita para hoje, tá? Em resposta ao ofício da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória 03 de 2021, justificamos que o secretário José Dresch não poderá participar desta reunião em virtude das demandas prioritárias que já estão estabelecidas anteriormente ao comunicado desta convocação.
Contudo, por considerar pertinente a solicitação de Vossas Senhorias, colocamos-se à disposição para debater sobre o assunto em pauta, fiscalização do uso de máscaras no município, na próxima segunda-feira, dia 5/4, às 14h30. Sendo o que representa, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço. Agradeço a presença do secretário. E como no próprio ofício já diz, a questão é discutirmos, falarmos um pouco sobre a lei da fiscalização, o uso obrigatório de máscaras e também a fiscalização sobre Covid 2019. Então já deixo, quiser fazer alguma apresentação, senão já abro para as perguntas também na sequência. Está ligado. Então, boa tarde a todos. Cumprimento o nosso vereador Jacó, presidente, aos demais vereadores. Posso deixar à disposição as perguntas, não sei qual é o procedimento. Fico à disposição dos senhores. Boa tarde, secretário José. Acho que posso começar as pode, perguntas? Pode. Acho que de forma geral, primeiro, quais são as ações que a Secretaria de Segurança Pública em si está realizando para que seja colocada em prática a lei aprovada aqui sobre o uso obrigatório de máscara em espaços públicos, né? Quais são as ações, se é só a Guarda Municipal, se tem outro órgão do Poder Público que também está ou que deveria estar trabalhando sobre a fiscalização e de que forma que isso está acontecendo? A situação é a seguinte, a gente trabalha hoje, né, principalmente na orientação, né, para que as pessoas hoje tomem ciência do que esse vírus aí vem cometendo aí na nossa sociedade, né. Então a gente vem pegando forte desde o começo, ali no começo de março, no início, quando deu ali a segunda leva, né, do feriado, foi de carnaval, se não me engano, de lá para cá, que vem dando muitos casos, né. Então a gente vem trabalhando forte em cima da fiscalização, aonde temos a Polícia Civil, né, a Brigada Militar, junto com a nossa Guarda e Defesa Civil, que faz essa parte da fiscalização posterior ao expediente normal da Prefeitura. Isso depois das 20 horas. E durante o final de semana, então, no período normal de dia. O porquê disso? Porque durante a semana a gente emprega a Defesa Civil, posturas e a Vigilância Sanitária nessa fiscalização, né, junto com a Guarda Municipal. Que nós temos hoje 2 viaturas da Guarda, uma das 7 às 19, uma guarnição, e a outra guarnição das 13 até 1 hora da madrugada. Né? Nosso principal foco é orientar, a população, né? Fiscalizando principalmente nesses pontos onde é que era acostumado ter essas festas clandestinas, já orientando o pessoal, dono dos estabelecimentos, que não promovesse esse tipo de aglomeração no local, né? Perfeito. A pergunta é, eu vejo uma fiscalização um pouco mais forte na questão dos comércios, né? Com o pessoal para evitar que tenha aglomeração ou que se cumpram as regras de distanciamento social dentro dos comércios que estão habilitados a trabalhar. Mas o que mais tem chamado a atenção e tem sido alvo de algumas críticas por parte do meu mandato, principalmente na tribuna, é a questão sobre aglomerações que a gente vê seguidamente, principalmente no centro da cidade, seja no horário final da tarde, que o pessoal é acostumado a se reunir aqui na Avenida Presidente Vargas, e que se vê pouco que seja de orientação de um guarda, alguém da Defesa Civil pedir, não vamos se aglomerar, vamos dispersar, que seja, não é nem a questão de autuar ou de multar, mas eu particularmente não tenho visto, e as denúncias e reclamações que chegam para mim também é referente a isso, que parece que fecham mais o comércio, onde não é o problema a princípio, mas nas aglomerações, seja no centro da cidade, pouco é visto. Por isso eu pergunto, de que forma que está sendo abordado esse tipo de aglomeração durante os dias normais da semana, né? Se a orientação da Guarda é dispersar, além de orientar, ou só orientar em formas de rede social ou alguma coisa do tipo? Não, a gente está trabalhando em cima do efetivo, né, presencial. Né? Eu acho que todos os senhores aqui viram o que foi feito na Presidente Vargas. Né? Foi feito, eu pedi pela primeira vez para colocar a fita zebrada,
porque eu acho que foi uma falta de consideração pela população, que o hospital estava todo lotado naquela época ali, o comércio todo fechado, e a Presidente Vargas bombando ali, como se diz, né? Então, em primeiro momento, pedi autorização ao prefeito, né? Tinha duas posições, na minha opinião, ou abrisse a avenida, que circulasse os veículos, normal, ou colocar as fitas zebradas ali para evitar essa aglomeração de pessoas. Então, optei ali por, junto com o pessoal da secretaria, que nós colocássemos, então, as fitas zebradas. Foi colocada a primeira vez, durou ali 3 dias, e foi arrancado tudo por alguém. Então, a gente colocou de novo, né? E, novamente, foi arrancado. Então, acho que é uma questão de educação, né? A gente está passando todos os momentos difíceis, né? Mas, se não houver a colaboração da sociedade, aí fica difícil, né? Posso botar ali um batalhão ali que vai dar guerra daí, né? E em questão do comércio, foi visitado nesse período. Eu tenho até uma lista para achar para os senhores aqui, com local, CPF, nome, endereço, em torno de 200 estabelecimentos que foram abordados, foram fiscalizados, foram orientados, foi deixado máscara, né? Colocado toda a situação que a gente está vivendo aqui na sociedade. E eu acho que isso é um número que a gente está vivendo hoje, que mudou o quadro, né? Hoje, a gente tem 8, se não me engano, pacientes Covid internado. E há 15 dias atrás, a gente estava com 25. E não tendo lugar para botar mais. Gente nos corredores esperando. Então, eu ainda acho que a orientação, a conversa, acima de tudo, eu acho que é a principal ferramenta para que orientamos as pessoas para colaborarem com esse projeto que é eliminar esse contágio desse vírus maldito aí. Perfeito, secretário. Olha só, o que a gente debateu aqui, tá, e conversou na última semana, né? Última semana, inclusive desde que o projeto chegou aqui na casa, na quarta ou na quinta-feira, tá? É que é o seguinte, a gente sabe que hoje, tá, a polícia, a brigada militar, né, a guarda, não tem efetivo para cumprir as suas atribuições já hoje. Praticamente não tem efetivo, e a gente sabe disso. O que eu mais escuto, e a gente escuta, é aquilo, o cobertor é curto. E a gente entende isso, que realmente está precária a situação, né? Está realmente precária a situação dos nossos órgãos de fiscalização, que seriam aqui o órgão de fiscalização da guarda, né? Enfim, muitos deles, inclusive, foram consultados por nós, por mim, pelo colega Décio, quando veio o projeto para cá. Alguns deles achavam que o projeto era de algum vereador, perguntavam quem era o autor. Então, eles não sabiam que o projeto era do chefe do executivo, né? Não sei se houve uma conversa com a guarda quando foi criada essa lei ou quando foi trazida para cá, né? Porque os próprios guardas, né, inclusive dos mais antigos, não sabiam de quem era a lei, e uns ainda perguntaram para nós assim, pô, vocês não vão votar isso aí, né? Quando já estava aprovado o projeto. Então, o que a gente acredita aqui? A gente acredita que o projeto veio para cá do executivo e não foi consultado, né, os agentes que seriam responsáveis pela fiscalização, porque foi o que foi passado para nós, isso é o que nós temos de informação, né, desde o início. E também, o que mais acontece é o seguinte, essa casa votou um projeto do executivo e o rojão realmente estourou aqui. A gente viu o protesto que teve aqui na frente, isso foi a primeira parte, mas o que realmente incomoda, e eu vou dizer assim, aquele protesto não foi contra todos, né, a gente viu, mas o que incomoda todos, literalmente todos, tá, é o quê? É que a população cobra, a gente envia vídeos, tá, de guarda andando sem máscara na rua, envia um vídeo com a viatura estacionada, um guarda parado, e a população passando na frente do guarda sem máscara. E aquilo ali essa é uma cobrança enorme que vem para nós. E o motivo de eu ter votado contra foi o que eu falei aqui no dia, a guarda já não consegue cumprir, e não é por falta de vontade, não é porque não são competentes, não é porque não são bons, é porque não tem material realmente para cumprir, já o que tem que cumprir. A gente deu mais uma atribuição para a guarda, né, e não aumentou o seu efetivo, não aumentou a sua capacidade de trabalho, né? E a população está furiosa. A população cobra a gente por isso. E realmente a cobrança tem sido muito grande. Comentei com o colega aqui, o final de semana passado, a gente estava brigando no Facebook com pessoas cobrando da gente. Ah, vocês não vão fazer nada, as pessoas estão andando na rua sem máscara. Então a gente acha assim, ó, que o executivo não matou no peito a responsabilidade, jogou para a Câmara, né? E realmente estourou o rojão na mão da Câmara, estourou na mão dos vereadores a situação. Eu poderia tirar o meu fora, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou dizer que dói no meu também. Dói no meu principalmente pelos colegas que às vezes não conseguem responder uma situação dessa.
Então, eu acredito que deveria, né, já ter havido uma meia-culpa do Executivo. O projeto é nosso, né? Nós é que temos essa vontade, os vereadores acreditaram que assim era melhor, né? E nós é que vamos fazer cumprir, porque infelizmente a população acha que a responsabilidade da fiscalização desse tipo, dessa lei é do vereador, quando o vereador está com as duas mãos amarradas. Eu espero ter sido claro. Eu acredito que eu exprimi aqui a opinião de mais alguns colegas, né? Ô, Zé, eu também quero comentar assim que eu tive falando até fui ver com os guarda municipal, né? Se tinha, como é que estava sendo a fiscalização. Eles até comentaram assim, uns comigo, que faltava veículo, que também não tinha muito tempo, que eles têm muitas atribuições. Isso aí a gente fica. E ontem era domingo, eu passei ali na praça também. Tinha bastante gente ali, sem máscara, o pessoal não está consciente do que a situação parece. Não, vereador, eu acho que esse projeto tem que ser feito em conjunto, né? O Executivo e o Legislativo. E eu acho que tem que ser trabalhado, porque foi primeiramente lançado esse projeto, né? Então, hoje eu acho que teria que sentar junto com os órgãos fiscalizadores, até mesmo o conhecimento dos senhores, né, a opinião de que maneira fiscalizar. E eu acho que tem que ser construído com os dois órgãos juntos, né? Minha opinião. Perfeito. E exatamente. Mas o que acontece é que a gente está vendo aqui nessa casa que essa casa fez o seu trabalho, né? E o que a gente gostaria de saber é o seguinte, por isso que a gente chamou, secretário, foi um dos principais aqui, não chamar só o senhor. Eu comentei, né? Deveriam vir os demais, né? Mas daí, como os demais é muita gente, chamaram diretamente o secretário. A gente deveria de saber se há realmente o interesse desses que são responsáveis pela fiscalização em fiscalizar. Porque a gente está vendo que não tem como. Não tem como a guarda multar. Como é que a guarda vai multar todo mundo? A gente está vendo isso, é o que os guardas falam para nós. Então, assim, como o Rojão estourou aqui, é o que a gente quer saber. Se realmente esses fiscais irão fiscalizar, irão exercer a sua função, ou se não irão, né? Não, eu acho que desde o momento que a lei é criada, né, ela passa por aperfeiçoamentos, né? Então isso tem que ser construído. De que maneira vai ser feito essa fiscalização? E eu acho que é muito útil nessa pandemia, porque eu vou contar um relato para vocês, ó. Eu já participei junto de operações integradas com a Polícia Militar, a Guarda, a Polícia Civil. Tu chegar num ambiente ali de 100 pessoas e o hospital ali lotado. Nesse caso, eu acho que não deveria nem se pensar, essa multa deveria ser aplicada de imediato. Porque lá nesses 100 lugares, né, tu pega e conduz uma pessoa por um tráfico de entorpecente, que ele chega na delegacia, ele vai ser liberado, né? E não paga a multa por isso. E tu chega num local desse aí, onde é que deveriam nem estar acontecendo, e todas essas pessoas não mantendo o distanciamento, aglomerado e não usando máscara, né? Eu acho, nesse sentido, essa lei seria muito bem aplicada. Mas desculpa, Yuri. Pode, por favor. Pode concluir, depois eu vou. Eu acredito que assim, ali na ponta, quem está fazendo o senhor comentou que participou dessa situação, né? Quem fez a averiguação ali, no caso, era a brigada, vamos dizer. Cabe então a brigada aplicar multa que seja do Estado. Eu sou totalmente favorável. Pô, tu tá numa aglomeração com 100 pessoas, tem 100 sem máscara, a multa é pro 100. Mas a brigada vai aplicar a multa em veículo, mesmo a Guarda Municipal. Pessoal, quem aplica é o órgão do município, que é a postura, né, que faz essa aplicação dessa multa e trabalhar em conjunto nessa integração, né, como foi feito nos demais lugares, nas operações, que foi conduzida a postura e também a vigilância sanitária, né. Sim, é que o que a gente vê é que a lei ela é muito bonita, né, realmente vendeu um marketing legal, mas ela não tem como ser aplicada. E aí foi o que acabou estourando o rojão na mão dos colegas. Eu só gostaria de fazer uma observação. Uma questão é quando tem aglomeração em festas e encontros, não é essa lei que foi aprovada aqui que se aplica. Aí existe uma lei muito mais rigorosa que fecha estabelecimento, prende as pessoas e aplica a lei de verdade. Aí não é uma questão de fiscalização. Essa que nós estamos falando aqui é a fiscalização de rua, é a fiscalização de avenidas, de comércio,
e de outras questões mais. Eu acho muito louvável a visita e muito justo a visita nos estabelecimentos comerciais, na indústria, no comércio, orientando as pessoas, fazendo elas assinar que elas foram orientadas, para que realmente não sejam pegos de surpresa simplesmente alguém chegando, se alguém está trabalhando e aplicando uma penalidade que de repente não precisaria ter sido tão áspera assim, porque a princípios o que se sabe, grande parte do comércio e indústria estão observando as regras do distanciamento, observando os protocolos. Então, essa parte, eu concordo, essa parte está perfeita. O que nós não conseguimos fazer, o que pegou muito pesado e está pegando mal para a comunidade, e aí entra uma outra questão, que se a gente quer olhar para o outro lado, pode tentar entender até como uma prevaricação, uma postergação de ações que, por falta de gente, falta de efetivo, a gente sabe que isso aí não existe. Só que temos que buscar isso, ver como é que conseguimos resolver isso, porque o governo do Estado anunciou semana passada que está dando recursos para ajudar na fiscalização. E eu sei que a Guarda Municipal não tem gente suficiente, só que nós aprovamos uma lei que manda fiscalizar. E a prevaricação, ela justamente fala da postergação. E se nós temos gente, viaturas ou pessoas no centro paradas, como o pessoal tem colocado e a gente tem visto algumas vezes, e não está havendo uma interação para eliminar isso, se a gente quiser pode interpretar como um fechar o olho. E na verdade, é a orientação que vai resolver. Se o cara entrar sem máscara, dá uma máscara para ele. Se não usar máscara, faz a notificação. Aí fica tudo resolvido. A cobrança que está vindo é que uma série de movimentos e não está havendo a ação constante. Está havendo ação. Isso não dá para dizer que não. Mas ela devia ser, talvez, ao menos um pouco mais intensa. Agora, quanto à questão de locais de festa, isso está proibido. Isso é motivo para recolhimento, para ações mais pesadas. Inclusive, nem é o papel, com base nessa lei que nós estamos falando, e nem precisamos estar discutindo isso, entendeu? E aí, realmente, aí é a nível estadual já o negócio, né? Lógico, o município fiscaliza, faz parte, porque foi estendido. Yuri. Não, só para responder ali a pergunta do senhor, eu acho que a gente não está fazendo olhos, que nem o senhor comentou, a gente está trabalhando em cima do que nós conseguimos fazer, né, com o efetivo que a gente tem, e eu acho que, antes de mais nada, essa lei veio aos senhores, e cabia também aos senhores decidir isso, não somente ao executivo, né. Então, eu deixo bem claro aqui que a gente não está fazendo olhos, a corporação está trabalhando, né, e quer construir junto com vocês também alguma ideia de como combater essa fiscalização, porque tem muita gente que nem condições de comprar uma máscara tem aqui na cidade. Isso eu deixo o relato para os senhores, né? Foi abordado um senhorzinho esses dias aqui para buscar uma cesta básica, que não tinha nem o que comer em casa, que não tinha dinheiro para comprar uma máscara. Ou ele comprava uma máscara ou ele comprava um litro de leite. Aí eu pergunto para o senhor, o que eu faço na situação? Nós temos que disponibilizar as máscaras e fornecer a máscara para ele. E se precisar de mais máscara, por favor, nós vamos conseguir ajudar mais. Se está faltando máscara, nós vamos arrumar máscara. Foi isso que foi feito. Ok? Né? Perfeito. Então, hoje esse é o papel nosso, esse é o papel fiscalizatório a ser feito. Hoje o município ele tem bastante dificuldade, principalmente nesses extremos da cidade, onde as famílias estão passando muita dificuldade. Né? E ali o pessoal não tem, se tu entrar numa vila hoje lá, tem famílias com 5, 10 moradores que não estão usando máscara. Né? Então a gente está fazendo um trabalho de levar junto essa comunidade, né, essas máscaras que estão sendo doadas aí pelas pessoas, para que possa combater essa contágio aí, né? Sim, secretário, concordo contigo que podemos e devemos trabalhar em conjunto para sanar, né, esse problema, mas essa discussão tinha que ter sido antes de mandar o projeto. Né, porque foi mandado o projeto dizendo quem é o responsável por aplicar a lei era a Guarda Municipal, e consta no projeto isso. Né? Eu acho que essa discussão que nós estamos tendo agora deveria ter tido antes
de fazer o projeto, para definir, dá para ajudar, de que forma a gente consegue ajudar, para daí aplicar a lei e daí aplicar a fiscalização. Não esperar dar um problema, um boom de que as coisas não estão funcionando como deveriam ou como prevê a lei, para depois nós tentar rever. Claro, é louvável, a ideia está certo, vamos corrigir então, não está funcionando, vamos corrigir. Foi ventilada a ideia que até revogar a lei, porque não estava sendo cumprida como deveria, então não tinha o resultado esperado, né? Não valia a pena a lei. Tenho outras questões ainda, mas antecipando essa, de que forma que a gente pode ajudar, né? A ideia é que todo mundo ajudar, que as coisas sejam feitas, sejam cumpridas. Se tem algum plano de trabalho já pensado, elaborado, desenhado pela Secretaria de Segurança Pública, né? A nossa ideia para que isso aconteça de fato como deveria, a gente precisa disso, disso e daquilo, né? E traz para nós e nós ajudamos da forma que dá, tá? Então já te repasso essa dúvida e esse pedido para que seja, se não há, que tenha um plano de trabalho para como a gente pode ajudar. E agora uma questão um pouquinho ainda voltando, antes de solucionar, nós temos acesso às câmeras de vídeo da Guarda Municipal, correto? Né? Temos acesso, né? A Guarda tem acesso. Não há possibilidade de, não que precise estar o tempo todo na rua cuidando quem está sem máscara ou quem está se aglomerando, mas que seja visto a partir das câmeras, né? Ali tem um ponto com 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, todas sem máscara, de deslocar uma viatura só, por favor, né? Uma lei municipal, decreto estadual, lei federal, por favor, coloquem a máscara e não se aglomerem. E vai embora. Mas isso já tem sendo feito, até ontem foi um exemplo ali na praça, né? O pessoal meio que se aglomerou, né? O pessoal da guarda viu a situação e deslocou a viatura lá para fazer essa abordagem. E isso eu estava até acompanhando pelas câmeras também de casa, né? Então acho que é essa a ideia, né? Inclusive eu fiz essa cobrança com relação à fita zebrada. Aí eu acho que aí começa uma questão que eu sei que muita gente não quer entrar mais forte, o pessoal não quer, mas tinha que identificar, tinha que de uma forma, tinha que fosse pelas câmeras, mas não pode ficar impune quem vai lá e arranca todo um sistema de segurança. Isso não pode, isso não dá, porque isso desmoraliza. Isso faz mostrar que quem está comandando, quem está orientando não está sendo respeitado. E eu digo uma coisa, Tio, eu sou o cara mais pacífico do mundo, mas pelo amor de Deus, não vamos me desautorizar. E arrancar a fita zebrada, isso é uma afronta para a brigada, isso é uma afronta para a Câmara Municipal, para a Guarda Municipal, para o Executivo, para o Legislativo que aprovou a lei. Isso é uma falta de caráter, de qualquer coisa, não sei nem que nome se dá para isso. E voltando à questão da lei também, a lei foi aprovada em regime de urgência, ela veio numa segunda, fazer reunião extraordinária para a gente aprovar de tanta urgência que tinha. Lógico, é coisa difícil, mas agora nós vamos ter que se esmerar e juntos buscar essa solução e juntos buscar a minimizar o impacto de imagem, fazendo a fiscalização, aumentando o resultado do benefício da saúde pela não aglomeração e a falta de uso e a falta de cumprimento da lei. Então, nós estamos engajados no processo, podemos ajudar a conseguir mais máscaras se for necessário, não tem problema, só falar que a gente vai atrás, temos esse propósito também, e vamos tocar ficha. Mas as coisas acontecem e nós temos que ter muito cuidado como nós vamos fazer elas acontecer. É ruim oportunizar todo mundo, só que tem uma coisa, se tem 10 observando a legislação e tem 2 bagunçando, esses 2 vão ter que talvez pagar do pior jeito possível, e aí não sou favorável também. Mas eu acho, Verdão, isso é a grande minoria, né? E a gente tem que se deixar levar pela maioria. Eu acho que o resultado já vem favorecendo, né? A vereadora trabalha com saúde, aí já sabe o quadro do Covid, já diminuiu mais de 50% no atendimento. Então isso quer dizer que a orientação ainda está funcionando, né? E se há uma minoria que não está obedecendo, são poucos, né? E uma grande maioria talvez venha de fora, né? Que nem final de semana. E é nesse combate aí que a gente está tramando aí para que não aconteça isso, né? Principalmente na área central, né? Secretário, desculpa discordar de ti, mas eu não vejo a maioria usando.
ou cumprindo os protocolos. E é justamente por isso a cobrança da fiscalização, porque não é a grande maioria que usa. Tu passa num centro aqui no final da tarde, o pessoal caminhando, e não é a maioria que está usando máscara. É justamente o contrário, ou então elas por elas. Por isso, mais forte a cobrança em cima da fiscalização, né? Porque, pelo menos, a não ser que eu seja o sortudo que passa na hora que não tem ninguém utilizando máscara. Mas acredito, de forma geral, a maioria não usa e não vemos uma cobrança em cima disso, né? Na avenida ali também, muita gente sem máscara no Brasil. É aquilo que quando veio a lei eu falei, né? Foi o que eu disse. Olha, eu acho que é pouco tempo a ser conversado. Falei na tribuna, teve colegas que não concordaram, não, que teve debate amplo. Eu não vi o debate amplo, eu não consegui conversar pessoalmente todos. Eu achei pouquíssimo tempo. Uma lei, para mim, que vem em regime de urgência, ela tem que estar pronta, vai ser aplicada, vai ser sancionada hoje, amanhã vai estar funcionando perfeitamente, fluindo perfeitamente bem, né? E aquilo, secretário, a lei, ela não vem para uma maioria, a lei vem para punir uma minoria que não cumpre. Se a gente tivesse a maioria que não cumpre, a gente estaria no Cazaquistão aqui, né? Mas, enfim, o que eu digo, como o colega mesmo falou, a maioria não cumpre. Nesse caso, é uma lei que a maioria não cumpre. Né? Então, realmente é uma lei muito impopular, que ela deveria ter sido pensada um pouco melhor, repensada um pouco melhor, né? Deveria ter sido estruturada um pouco melhor, para que aí sim, os vereadores conseguiram 500 máscaras, eu vi que o colega Jacó publicou, né? O outro lá conseguiu 2, a gente vai doar à prefeitura 10 mil máscaras, e aí tu cria todo o ambiente para vir com essa multa, né? E realmente a gente vê membros do executivo, eu vejo, flagro, membro do executivo andando na rua sem máscara, correndo na avenida. E quando conversei com a pessoa, eu disse assim, tu não vai vir cobrar máscara. Não, cara, capaz de vir só te cumprimentar, sabe? Então a gente vê que por parte do executivo também não há vontade de cumprir a lei. Eu não posso dizer aqui 100%, mas, né? Não tem como a gente estourar o rojão aqui. E estoura aqui. Ninguém vai chegar num guarda e vai falar para ele, vem cá, por que tu não está multando? Ninguém vai chegar no Zé e vai falar, Zé, por que tu não está multando, cobrando? Né? A gente está fazendo isso, mas a população vem aqui, a população bate aqui na porta. A população chama o Yuri no WhatsApp e cobra ele, chama o colega Jacó, chama o Douglas no WhatsApp o tempo todo para cobrar essas coisas. É isso que é por esse motivo que a gente trouxe aqui. Não é para perguntar se como é que está, secretário, se está conseguindo. Não, se vai realmente ser possível colocar em prática essa lei, se realmente vai ser possível o pessoal que está responsabilizado de aplicar essa multa, né, ou fazer realmente um trabalho com mais vigor, se é possível a partir já do dia que a gente convocou, se vai melhorar isso ou se vai continuar na mesma situação. Porque se for continuar na mesma situação, a gente revoga a lei aqui e joga de novo o rojão para o executivo, e aí a brigada que passe a multar com a multa do Estado. Né? Porque senão o peso vai estar sendo nas nossas costas. Nós estamos carregando um caminhão nas costas todo dia aqui. E eu que votei contra, sou um dos que mais estou apanhando junto com os colegas. Todo dia marcado no Face, eu não aguento mais, eu nem respondo mais. Às vezes entra uma coisa boa e eu nem olho porque me marcaram no Facebook. Eu já não aguento mais. Então eu acho que assim, se a gente tem que trabalhar em conjunto, então beleza, o executivo coloca 100% e a Câmara 100%. Não a Câmara vem e aprova um negócio na última hora, né? Feliz da vida, não aprovamos, está aqui. E o executivo nem começou a organizar a lei ainda. Eu acho, tá? Eu acho, a minha opinião para os colegas, como já falei várias vezes, foi um projeto populista, né? Que foi realmente para ganhar mídia. Os colegas entraram na onda e agora estourou o rojão nas costas dos colegas. Não estourou o rojão no executivo, tá? É a minha opinião. Ô, secretário, só para colaborar e deixar minha colocação, eu já acompanhei o senhor, né, no início das operações, e já deixo a parabenização, como o senhor comentou, que tem sido efetivado e foi, né, essas operações maiores, né, em bares, em casas onde que tem aglomeração maior, e isso tem funcionado, porque hoje a distância não é manchete, né, em jornal aí por fechar a aglomeração aí de 200, 300 pessoas, porque há uma fiscalização sim, uma fiscalização rigorosa nessa parte. Até para deixar claro para o senhor, né, e deixar claro entre nós vereadores, que a reclamação, sim, é em cima de uma caminhada no centro, que o pessoal anda sem máscara, e como o colega Antônio comentou agora, eu já presenciei representantes do executivo sem máscara caminhando na rua, né, e cobrei do prefeito, o prefeito comentou que ia cobrar da pessoa, porque se a ideia partiu de lá, tem que dar o exemplo, né? Como o prefeito tem que dar o exemplo, os vereadores também,
Então, por essas e outras situações que a gente se coloca também à disposição para construir junto, como o senhor pediu, né? A gente construir junto e achar uma saída, porque se foi, como o Antônio comentou há pouco, foi cogitado de nós revogar a lei, né? Acredito que depois dessa conversa de hoje, acho que a gente consegue alinhar alguma coisa, alguma ação, né? Para a gente buscar então uma alternativa para essa situação toda que se criou, né? Referente à questão das máscaras. Mas para deixar claro de novo, a nossa situação toda não é no comércio, não é nas casas de festa, não é nisso, não é naquilo. É na situação do pessoal caminhando na rua, meia dúzia sentados sem máscara. É nessa situação que a gente pede. A gente sabe que não tem efetivo para tudo, né? E não vai ter, porque é muita gente. Tem que botar, se tem 50 mil pessoas, vai ter que botar 50 mil guardas, né? Cuidar um para cada um. A gente não tem efetivo para tudo. Mas essa conscientização, e a gente é favorável a isso, todos os colegas acredito que também, que primeiro conscientizar e depois multar, que é o intuito da lei. Mas a gente precisa, né, que seja feito mais ações referente a esses espaços, né, nas caminhadas, em outras situações aí da cidade. Uma ideia para ajudar a conscientizar é botar os CCs, 50, 60 CCs, pega uns ali e coloca ajudar, né? Entrega as máscaras. Alguém que porventura não gostar muito, sim, né? Não querer usar, daí chama a guarda. É uma ideia, né, para ajudar. Presidente, permite? Eu não estou aí para defender o secretário, muito ao contrário. Eu acho que é uma lei boa, mas temos que ver assim, ó, a estrutura que hoje o secretário tem à disposição dele, tendo em vista o tamanho da cidade, é praticamente impossível fiscalizar, certo? Se você for notar no fim de semana agora, que aconteceu agora na Páscoa aí, as famílias se reúnem, não tem jeito. O pessoal se reúne, 5, 10 carros numa casa só. As famílias são grandes, então o pessoal se aglomera, não tem jeito. O pessoal sai à rua sem máscara. Eu acho que é muito complicado fiscalizar. Não estou aí para defender, Zé. Não estou aí para defender o secretário, que volta a dizer de novo, mas eu me coloco no lugar de quem precisa fiscalizar. Eu acho praticamente impossível aplicar essa lei. Existe a lei, já que o secretário muito bem colocou antes, já fazia fiscalização antes de existir essa nossa lei, no comércio, nas indústrias, então, enfim, até inclusive, nosso bairro a gente pôde precisar em bares que ontem que o pessoal está lá tomando a pinga deles, a brigada realmente chegou junto, a guarda chegou junto, e inibiu esse pessoal. É muito positivo isso, mas isso foi independente dessa lei que se cobra hoje, que foi aprovada aqui nessa casa, para fiscalizar quem esteja andando na rua. Eu não vejo meio de fiscalizar isso na rua. Você imagina o impacto social que dá isso aí, se vai um guarda multar alguém na rua. Amanhã a sociedade inteira cai em cima. Então é muito complicado isso aí. Eu não vejo muito objetivo nessa situação aí. Eu concordo contigo, Décio, mas isso deveria ser pensado antes de criar a lei, então, né? Que hoje já foi criado, já está feito, né? E agora a gente tem que tentar arrumar uma solução. Eu não vejo... que nem ele colocou, não foi discutido, esse projeto não foi discutido com os demais, né? Então foi simplesmente criado. E aí não foi visto antes que não tinha efetivo para fazer o projeto? Foi feito o projeto sem ver se tinha capacidade ou não de pessoas para fiscalizar? Perfeito. E colaborando com o Yuri, eu não acho que tem que ter mais ações, eu acho que tem que ser rotina, né? Ações, vamos fazer na terça-feira à noite, vamos sair multando o pessoal. Não, tem que ser uma rotina. Né? Tem que rotinar, isso tem que ser realmente a aplicação da lei tem que ser uma rotina, né? Ô vereador, é que daí também não tem pé para tudo, né? Pois é. Né? O secretário tem pouco, eles têm pouco efetivo, né? Sim, a gente... Mas assim, ó, pelo menos o meu ver, tá caminhando 15 pessoas ali na rua, né? Onde que o guarda chegar e vai um, vai dois, os outros já vão se sentir acuados, entendeu? Então, para todo dia, toda hora, 24 horas, a gente não tem, entendeu? Essa é a rotina, perfeito. E o Décio aqui falou perfeitamente. O secretário, dentro das condições dele, nem tem como oferecer mais. Isso a gente entende. E isso a gente já comentou outras vezes aqui. A gente entende. E não é o secretário de Segurança Pública, é o secretário de Saúde, é a diretora do hospital, que, pelo amor de Deus, tem gente que acha que a gente odeia elas. Muito pelo contrário. A gente entende a capacidade delas, entende o tanto que trabalham. Mas, infelizmente, com o que tem na mão não consegue salvar todo mundo, não consegue, né? Mas aquilo que eu ia te falar, secretário,
Eu também tenho um certo contato com policiais, né? Já estive em algumas situações junto com eles, em abordagem, principalmente no meu bairro ali, acompanhando. Só que é aquilo, por que a população tem... A população, falar mesmo, o cidadão de bem mesmo, a gente sabe do que está falando aqui. Às vezes detesta tanto a polícia, o trabalhador. Porque a polícia, eu li isso no Facebook, esse final de semana que me deixou louco. A polícia na frente de um traficante é a tchutchuca, e na frente do trabalhador é um tigrão. Literalmente. Por quê? Porque a polícia não vai subir aqui o Veneza, atravessar e ir lá na Boca de Fumo, prender todo mundo e multar quem está sem máscara. A Guarda Municipal também não vai fazer. Mas ele vai entrar aqui na loja e vai multar 2, 3 que estão dentro da Sanário, que estão sabe? Para conseguir multar, para conseguir obrigar a usar a máscara, vai até prender. É isso que deixa o pessoal revoltado. Entende? A ação tem que ser onde realmente está o crime. A gente sabe que na Boca de Fumo tem... Ninguém quer saber, ninguém respeita máscara, lei, nada, não quer saber de nada lá. Lá não, é um mundo paralelo, né? Esse mundo é um paralelo. Então, essas pessoas lá em cima estão descumprindo a lei. Elas vão entrar no mercado aqui, depois vão entrar na loja, depois vão passar aqui na frente da Câmara, vão andar na rua. Então, se a gente não consegue coibir, né, e nem inibir o ilícito, não pode aplicar a lei no lícito, porque fica imoral. Legal vai ser sempre, mas e a imoralidade? E cadê a moralidade do policial? Foi por isso que eu votei contra, foi por isso que a gente votou contra, e foi por isso que a gente explanou, que não seria possível, a gente avisou isso antes. Tá. Não, a gente está fazendo um trabalho, se os senhores acompanharem na área central, principalmente aqui, que é a demanda, né? Se vocês acompanharem aqui durante a tarde, todo o dia, sempre tem um fiscal ou postura, ou vigilância sanitária, junto com a Defesa Civil, né, abordando as pessoas que estão sem máscara, orientando, distribuindo máscara para quem não tem. Isso já vem sendo feito já desde segunda-feira passada. Né? Ok. Entendo, só talvez uma última colocação. Aqui no centro, o nosso problema se concentra principalmente das 4 às 7 da noite, mais ou menos. Então, eu digo assim, vamos dar uma atenção um pouco maior para isso, dar umas voltas um pouco mais seguido. Digo também que a lei ela tornou o efeito dela, que muita gente respeitou. E o nosso papel, e o papel de cada um, é ajudar a fiscalizar, sim. E se nós vamos no mercado e vejo um atendente ou alguém sem máscara, pedir para colocar máscara porque ela está me colocando em risco. Eu fiz isso numa ocasião esses dias. Falei, pessoal, disse, olha, tio, eu tenho que proteger vocês, tenho que me proteger, agora vocês não estão me protegendo. E tem que ser feito isso. E na própria fiscalização, ela está sendo feita. Eu acho que as fiscalizações de rotina, os chamados, eles estão acontecendo. Mas aonde é que o pessoal observa e reclama, e com razão? Se nós temos um pico de horário no centro que acontece as coisas, ou alguns pontos da cidade, que não são tantos também, em casa, nós vamos estar sem máscara. O pessoal vai estar sem máscara em casa. Na minha casa, o pessoal está sem máscara também. Então, junto o dia inteiro, não é disso que está se falando, não é isso que nós estamos. Tem que haver o distanciamento, tem que haver o atendimento dos protocolos, o uso do álcool, do sabão, da água. Mas temos que ajudar também na rua. E quem está na rua tem que estar identificado, porque senão não ajuda, senão atrapalha, porque perde o respeito. Eu acompanhei, no primeiro dia que foi feito na avenida, tinha 5 pessoas ajudando, e as pessoas até recebiam a máscara, usavam a máscara, mas a gente via assim que é uma surpresa, porque quem estava abordando eram pessoas não identificadas, entendeu? Eram voluntários que nós tínhamos ali, e que elas não tinham o devido respeito. Então tem que ver, tem que ter um jaleco, tem que ter alguma coisa. Se tem alguém caminhando com um jaleco como algum dizer em cima da saúde, da vigilância, da guarda, vai ajudar mais, vai acontecer. Então, nesse sentido, e agora que o Covid começou a dar uma pequena trégua, as pessoas vão achar que são mais liberadas ainda, mas essa ação tem que continuar, porque senão volta tudo como era antes, né? Essa que é uma questão. Então, né, secretário, eu acho que nesse sentido aqui,
eu gostaria de pedir assim uma atenção especial, porque não adianta nós colocar gente aqui das 8 da manhã, 9 da manhã, dia de semana, quando não tem ninguém. Como uma pessoa me perguntou, mas vou caminhar e vou usar máscara? Eu digo, se tu queres desfilar na Avenida Presidente Vargas, tem que usar máscara. Se tu caminhar numa via transversal, numa lateral que não tem movimento, você pode andar sem máscara, mas esteja com a máscara e se encontrar com outras pessoas, usa máscara. É simples assim. Então, não é uma verdade única ao nós sairmos de casa, mas nós temos que fazer respeitar. E eu digo assim, eu fiquei muito indignado quando o pessoal tirou a fita zebrada. Por quê? Porque isso é uma afronta, um desrespeito, começando, não vou nem dizer que é quem fez a lei, quem aprovou a lei, mas é para toda a comunidade que está respeitando. Isso é uma afronta para mostrar que as coisas não acontecem. Então, sim, essas pessoas devem ser identificadas quando isso acontece e devem ser tomadas medidas cabíveis, porque isso é uma afronta e isso é transgredir a lei, isso é pior do que andar sem máscara. Gostaria assim, mais Vereador, alguma só coisa? para contribuir pegando o mesmo gancho, já que tu falou de ter um controle de ser autuado, secretário, nós temos um levantamento, um número de quantas pessoas já foram autuadas desde que a gente aprovou a lei aqui, de quantas pessoas foram abordadas, solicitadas, ou alguma coisa oficial? Foi somente a orientação, né? Foi distribuído máscara e orientado essas pessoas. Não foi pegado o nome, o CPF. Porque o que diz a lei, né, que primeiro é um aviso, mas para saber se é reincidente, tu precisa ter um registro, eis a questão. Sim. Por isso que eu pergunto se está sendo feita essa parte primeira de autuar, tu recebeu uma intimação, na próxima vez que tu for pego não utilizando máscara em via pública, tu corre o risco de ser multado. Por isso que eu pergunto se está sendo feito porque acredito, claro, é uma forma de intimidar, né? Mas não está cobrando de ninguém ainda. E daqui a pouco que seja feita isso, seja teu nome, tu é o fulano de tal, teu CPF é tal, está avisado, na próxima vez que tu for pego sem, tu corre o risco de ser autuado e pagar uma multa, que essa é a ideia da lei. Né? Se por um acaso não está sendo feito isso, pelo que eu entendi pelo teu primeiro posicionamento, mas que se faça isso. Tu não está multando ainda. Tu tem a branca que nós chamamos no jogo, né? A primeira vez, primeira vez tu te livrou, na segunda tu já corre o risco. Mas aí eu pergunto para o senhor, que ajudou a elaborar a lei, né? Se eu pegar uma pessoa... Não ajudei a elaborar a lei, nós aprovamos a lei. Aprovou a lei, tá? Mas eu pergunto assim para o senhor, se eu pegar uma pessoa caminhando aqui na cidade, e ela está sem os documentos, que hoje não é obrigatório usar o documento, né? Como é que eu vou notificar ela? Vou conduzir ela para a DP? Uma pessoa, paciência, isso é tudo bem, mas a grande maioria usa o documento, mesmo assim, há de se identificar. Né? Isso também não deixa bem claro na questão da lei, mas há de se identificar quem foi abordado para que se ocorra novamente, que corra o risco de... Volto a dizer para os senhores, a gente tem que trabalhar todos no mesmo sentido. O que a gente está fazendo? Trabalhando com a guarda, para a gente criar um banco de dados, que hoje não tem. Né? Primeiramente tem que criar esse banco de dados para que as pessoas estejam cadastradas lá, já sabendo que ela foi notificada. Então eu acho que uma lei... em 15 dias ou 20 dias, não consegue botar ela em vigor completamente. Estamos trabalhando sem orientação. Com certeza, por isso que nós falamos que, e eu comentei antes, que essa discussão é válida agora sim, para tentar corrigir, mas que deveria ter sido feita um pouquinho mais amplamente, assim como o colega Antônio falou que foi um dos motivos de votar contra, que precisava ser um pouquinho mais bem debatida para saber de como ia funcionar, e concordo, agora na prática concordo com esse ponto do vereador Antônio. Então... fica o pedido para que seja feito, o que diz a lei, não que multe, mas que tenha feito o próprio levantamento de banco de dados de quem foi autuado para uma futura reincidência que seja autuado de fato. E ainda, e vou encerrar minha colaboração, se não há ainda, e comentei antes também, um projeto, um plano de trabalho de como fazer para que a gente possa ajudar. Eu quero ajudar. Os vereadores aqui querem ajudar a fiscalizar. Se há alguma forma, e não está isso ainda bem definido, que seja pensado e trazido para essa casa, para que nós todos ajudemos a colaborar, a fiscalizar, para que não fique pesado só para um órgão, ou dois, que seja o fiscal, que seja a guarda, mas que a gente possa, sim, ajudar de alguma forma, porque assim, a nossa forma de ajudar é fiscalizar e cobrar que a lei seja aplicada, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado. Exatamente. Mais alguma coisa? Desce. Argentina, eu até poderia concordar contigo,
desde que a primeira etapa seja efetiva, que tenha pessoal para fazer isso aí. Não tem como fazer o mesmo banco de dados se nem uma estrutura não existe para fiscalizar. Então é complicado tu criar uma segunda situação de fazer um banco de dados, por exemplo. Não é uma segunda situação porque a lei já diz isso. Então é a primeira situação, é fazer essa autuação e registrar quem foi para tu ter um dado em caso de reincidência. Então a lei já diz, não é uma segunda situação, é a primeira e única situação até então. Né? Tu tem que ter disponibilidade, nem que seja no papel, no punho, depois tu confere, bota isso para um computador, se for o caso, e quando for reincidência, tu confere depois. Não acredito que seja essa questão de logística o problema para aplicar essa lei. Né? Acredito que sim, falta demanda, a demanda é grande, aliás, e falta efetivo, mas não que seja a questão de logística para justificar o não cumprimento da lei até então. Até é bom o secretário que citou numa questão do criar a lei, né? Isso é interessante. É o seguinte, ó, vou aproveitar que o senhor está aqui, que o senhor é um dos que mais vai enviar a lei para cá, né? Nos 4 anos. Imagina, o secretário de governo, na área de administração e segurança, né? O que mais vai vir é projeto teu. A gente aqui chega no doutor Felipe, eu vou dizer por mim, fala assim, doutor, tem uma lei de fazer tal situação. Tá, mas a lei já existe, né? A lei já existe. O que acontece? O que mais tem aqui no município hoje são leis que não são cumpridas, mas não é porque o secretário José não tem vontade, porque ele não conhece, porque o prefeito não conhece, porque às vezes os vereadores não conhecem. Eu não conhecia a lei que eu queria colocar em prática, já existe desde 98. Mas, vereadores, tem leis que são sim cumpridas e essas sim são fiscalizadas. Perfeito. Então, por que umas são, outras não, né? É complicado. O que nós vamos começar a fazer a partir de hoje, secretário, isso aqui foi uma comunhão que nós fizemos entre os colegas aqui, nós entramos em acordo, de nós não criarmos mais lei para ser engavetada. Nós vamos criar lei que realmente tenha viabilidade de ser praticada. Né? Então, todas as leis que nós formos criar, nós vamos consultar dentro da secretaria se há a viabilidade dela ser de fato executada, e aí sim nós vamos executá-la. Assim nós esperamos também do Executivo, que toda lei que venha para cá, e eu acho que a maioria será assinada pelo senhor, né? Que venha já com essa ideia. Ó, ela tem como ser aplicada, né? Ela depende de tal secretaria, tal secretário, depende de fulano de tal, mas vai ser aplicada. E é isso que a gente vai fazer hoje. Inclusive, nós estamos com um projeto de leis aqui que a gente trouxe, que a gente acha interessante, que já existem no município. Eu nem sei quem são os autores aqui. Uma é da prefeita mesmo, da ex-prefeita Ivete. Enfim, que a gente vai discutir depois. Por quê? Porque a gente quer ver se essa lei realmente tem como a gente aplicar e se tem como... Né? Claro, eu sei, Yuri, que não é agora. Não, eu sei, estou só explicando o secretário. Né? E a gente vai ver se tem como a gente solicitar que seja aplicada a lei, senão a gente vai revogar, senão é uma lei que não tem motivo para estar no sistema. Eu encerro aqui, obrigado. Ok, pessoal, eu agradeço e eu acho que ficou muito claro uma coisa para nós e que a gente vem conversando há algum tempo já, e por isso o resgate de um trabalho também de avaliação. Então, essa casa vai precisar de um tempo, sim, para analisar as leis um pouco mais a fundo, até para ver a sua aplicabilidade depois. Não adianta, que nem essa lei foi, por exemplo, foi aprovada em regime de urgência, com pouco tempo para estudo, pouco tempo de análise, para atender uma necessidade, quando no fim se viu que a aplicabilidade dela fica bastante prejudicada em função de uma série de coisas, em função da própria complexidade, né? Mas isso mostra, mais uma vez, que a responsabilidade de cada vereador, de cada legislador, ela é fundamental em analisar bem e realmente ter uma Constituição mais enxuta, mais aplicável e cumprível. Então, fica essa lição desse acontecimento que aconteceu na nossa gestão aqui, e estamos tendo a dificuldade na aplicação, e que isso nos remeta para um cuidado e um estudo maior de todos os envolvidos na criação de leis e aprovação de leis. Agradeço ao secretário pela presença e espero que consigamos, que nem diz outro, andar para frente. Precisamos andar para frente. Temos talvez uma minoria, mas essa minoria nós temos que cuidar dela também, e principalmente porque a maioria não pode ser prejudicada por uma minoria, e que o trabalho continue e cada vez mais intenso. É um momento difícil, é um momento de superação. Existe também, eu sei que existe um trabalho onde está cerceada a elaboração de horas extras e outros recursos pouco disponíveis, mas esse momento é crucial e essa passagem é fundamental. E se nós tiver que parar a economia
por causa de um aumento muito grande de números, nós vamos sofrer penalizações por isso, em todos os sentidos, econômicos, financeiros, sociais, emocionais, sentimentais, todos os sentidos. Então, temos que trabalhar realmente em conjunto e estamos a dispor para que puder ajudar. Se eu quiser dar a palavra final. Não, sim, vereador. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, é um momento de guerra contra um inimigo invisível, né? E quanto mais forças juntas, eu acho que mais rápido a gente vai combater isso, né? Então a gente, junto com a guarda ali, a gente está vendo os melhores procedimentos a tomar, né? Não querendo ser cruel, mas sim em poder combater esse vírus, né? A gente tem hoje um efetivo pouco, todos sabem, como fiscal de postura, como nós temos hoje 3 fiscais de postura, trabalhando são 2, né? Para vocês terem ideia. Temos 2 fiscais de vigilância sanitárias, né? E temos mais uma guarnição que trabalha, como eu falei para os senhores, das 7 às 19, e uma guarnição das 13 a 1. Então hoje é esse efetivo que a gente tem nesse combate a esse vírus, né? Mas mesmo assim, a gente não vai afrouxar, né? A gente vai continuar. Eu acho que agora é um momento, que o senhor falou antes, que é indispensável, né? Porque está diminuindo. Não podemos hoje vacilar de novo, né? E combater hoje com maior rigor aí para que não aconteça essas aglomerações e o pessoal respeite o uso de máscara aí nesses principais locais aí que foi citados aí, né? Então, da minha parte, né, fico à disposição dos senhores aí no que precisar. No que eu puder ajudar aí, pode contar comigo aí. Precisamos que o pessoal reclame menos e respeite mais. Agradeço, desejo uma boa tarde e está dispensado. Seguindo, então, como já havíamos começado há pouquinho antes do secretário chegar, semana passada a gente fez um pedido para que cada um trouxesse 2 vezes para a gente começar a formatar uma ideia de estudo e analisar ao menos 2 vezes por semana, analisar as leis e a sua aplicabilidade, né? Entender bem o que está dizendo ali, como é que estão sendo aplicadas, se estão ou se não estão. E se a lei que não está sendo aplicada, a lei pode ser sugerida a revogação. Eu trouxe aqui a lei 2516, que trata dos cartões de crédito, do seguro, plano de saúde, sobre a questão dos impostos que vem para o município, que a gente sabe do que se trata, mas não tem ideia de qual é os valores que envolve, qual é os valores de retorno que se pode dar para o município e nem como é que isso vai funcionar. Isso entrou agora, então, eu já digo assim de antemão, não pretendo analisar esse projeto hoje, mas eu vou atrás dessas informações com a Secretaria da Fazenda para ver se nós conseguimos ter informações na próxima ocasião com o retorno que isso vai dar para o município. Presidente, posso só dar uma sugestão que cada um que escolheu uma lei, pegue uma só e lê ementa. Daí vocês fazem uma votação para ver qual que, em geral, vão escolher por primeiro, daí para pegar ela e esmiuçar, para ver a aplicabilidade, o que a gente pode fazer. Aí a maioria escolhe uma para começar a analisar ela. Ok. Então vamos lá. Eu tenho essa, que é justamente sobre os cartões de créditos e plano de saúde. Aí... Eu tenho a 2.396, que dispõe sobre o destino dos relatórios da Controladoria Geral do município.
eu tenho a Lei 2.225, que estabelece a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as nomeações para cargos em comissão e efetivo, no âmbito do Poder Executivo. Sr. Jacó tinha pesquisado duas, uma, por minha surpresa, aprovada em 2017, ainda não tinha sido sancionada pela ex-prefeita, né? Já pedi para o presidente João, então, fazer a promulgação pela Câmara, ele está analisando, e eu trouxe, então, a Lei 733 de 2002, torna obrigatória a fixação nas principais paradas e no interior do ônibus integrantes do sistema de transporte coletivo municipal, o horário dos itinerários e da outras providências. Essa é mais urgente. Beth, vereadora Beth. Eu tenho a lei de 360, número 360 de 1969, de Associação Pro Ensino Superior em Novo Hamburgo, ASPEUR, para a implantação do ensino superior na região do Vale do Rio dos Sinos. Aí eu não sei se está sendo fiscalizado ou não. Desce. Eu tenho aqui a Lei 1598, de 7 de 10 de 2010, que estabelece o programa de terraplanagem e aterramento em programas habitacionais. Olha, presidente, eu trouxe duas leis aqui que eu considerei muito bacanas, tá? E eu trouxe uma terceira, que na verdade era para apresentar para os colegas, para ter conhecimento dela mesmo, que eu achei muito interessante. Eu acredito que muitos já viram, mas ano passado não teve, né? Que é aquela do parlamentar jovem na Câmara, tá? Mas enfim, as duas leis, depois a gente conversa sobre essa aqui. As duas leis que eu trouxe são as do seguinte, ó. A Lei Municipal 2310/2018, tá? Dispõe sobre a divulgação de lista informando a relação de pacientes que aguardam pela realização de consultas com especialidades, exames ou cirurgias em estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Estância Velha, ou com estes conveniados, né? No caso, uma pessoa que está aguardando uma cirurgia, ela nunca sabe qual é a posição dela na fila. Aqui se cria um banco de dados, né? Onde a pessoa consulta na internet e a posição dela na fila. Também essa é a minha segunda lei também. Ah, perfeito. Então, boa. Tá voando. E a outra é a seguinte, ó. Lei Municipal 2383 de 2018 também. Cria o programa Doe ou Restaure uma placa de nomenclatura nas vias públicas no município de Estância Velha e de outras providências, né? Aqui é uma lei onde é que a iniciativa privada consegue doar ou restaurar uma placa de nomenclatura de rua, né, das esquinas. Então, facilita muito, né? Antônio, posso? Eu fiz um pedido de indicação, né, sobre essa lei. Eu acho que fez. Foi feito. E a resposta do executivo é que ia ver como estava o funcionamento da lei para entrar em vigor. Então ela não está em vigor, tá? O que cabe essa lei aqui... Não, em vigor ela está. Ela não está sendo executada. Ela não está sendo executada. O que cabe, de repente, aqui é o executivo designar algum profissional, né, para ir atrás de parcerias. Porque isso aqui é o seguinte, tu tem que ir numa empresa e falar, fulano, o que tu acha a tua empresa colocar uma placa e colocar um anúncio em cima? Mais Pode uma ser colocação que eu te faço. Parece que teve empresas que quiseram executar, fazer parte, né, usar da lei, e o executivo não deu nem assunto. Viu? Então teve interesse de algumas empresas, mas não... Eu posso só fazer um adendo? Todas quase as leis que nós estamos comentando aqui, todas elas dependem de regulamentação, que eu falo sempre os decretos. O que é o decreto regulamentando uma lei? Vocês, como legisladores, fazem a lei, diz como é que tem que ser feito. Cabe ao Poder Executivo fazer um decreto, geralmente com a CEPLUR, que é a Secretaria de Planejamento Urbano, que vai fazer o ordenamento do município, dizendo a dimensão da placa, como vai ser, quais as cores podem ser usadas, a distância entre as placas, isso tudo demanda um estudo. Infelizmente, tudo que demanda estudo e um pouco mais de serviço, infelizmente, no nosso município nada é executado. Tem só uma que eu gostaria de comentar. Até esse dia foi já levantado pelo Antônio, e foi uma que, na época, eu pedi para o ex-vereador Gringo apresentar de novo, é a questão da fiação, né, dos postes. Essa a gente precisa que seja feita, né, com uma multa de 2.500 dia, né,
onde os fios aí estão pendurados em quase toda a cidade aí, e colocando em Ali eu acho que risco, tá no né? meu gabinete ali. Isso. Essa também eu trago para discussão, mas primeiro essa outra aqui daí, tá? Perfeito. Tá, vamos a alguma sugestão de que tem mais prioridade aí? Eu acho que é unânime, né? Prioridade. Tudo é prioridade. É difícil a gente nomear. Acho que a saúde é prioridade, né? Mas... Tu, aquela? Oi? Dos ônibus? Dos ônibus, né? Pra mim, né? Lei número 733, de 26 de nove de 2002. Torna obrigatória a fixação das principais paradas no interior do ônibus integrantes do sistema de transporte coletivo municipal, o horário dos itinerários e das outras providências. Esta daqui, resumidamente, tá? Não tem custo para o município, né? É a cargo da empresa de ônibus fixar os horários, né? Com uma placa, alguma coisa, né? Nas paradas e também dentro do ônibus. Em vez de colocar aquelas propagandas que tem dentro dos ônibus atrás, né? Tu fixa os horários, enfim, os itinerários de cada um. Ok. Eu acho que essa é mais fácil. A gente poderia começar por essa. Essa até acho que dá Pensei pra... também, até porque essa questão dos ônibus tem sido bastante discutida pelo mau atendimento em função da própria pandemia, baixo uso e o alto prejuízo que isso tem causado. Então, acho prudente, se por aclamação, se o pessoal concordar, vamos... Se quiser, eu dou uma lida. Ela não é muito grande, dou uma lida Por favor. nela aí. Então, a emenda que eu comentei, artigo 1º, fica obrigatória a fixação no interior do ônibus e nos principais pontos ou paradas dos horários dos itinerários de cada empresa integrante do transporte coletivo. Hoje ainda a gente tem também a questão da Sogaltur que faz Ivoti Novo Hamburgo, que passa por Estância também, eles intermunicipal, que eles se encaixariam, né? Parágrafo único. Além de todos os horários, também deve constar resumidamente o trajeto correspondente, devendo as placas ou assemelhados com as informações serem afixadas nos ônibus em local de fácil visualização, preferencialmente próximo ao motorista. Em todas as paradas cobertas, exceto quando em determinada rua todos os pontos contiverem cobertura, quando então serão afixados em paradas alternativas. Oi? Isso, seria alternativa, não vai botar em toda a parada, mas também coloca uma, falha uma, bota em outra, falha outra, né? Artigo 2º. O Poder Executivo, através de ato normativo, estabelecerá os critérios a serem observados na confecção das placas ou assemelhados, como o doutor comentou antes, que é o decreto, né, regulamentando. Especialmente em relação ao tamanho, tipo de material, formato, cor, entre outras características, a fim de garantir uma padronização. Artigo 3º. Cada empresa concessionária do serviço de transporte coletivo urbano será responsável, então, pelo cumprimento desta lei nos trajetos em que opera. Foi o que eu comentei antes, então, que não tem ônus para o município. Artigo 4º. As empresas de transporte atingidas por esta lei terão um prazo de 60 dias. Isso é uma lei de 2002, tá? Legal. 60 dias. 2002. Nós já estamos em 2021, tá? Contados da data em que o Poder Executivo baixará as normas que se trata o artigo 2º supra para cumprir o determinado. Então essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O que acontece aqui é que não foi feito o decreto, é isso? Regulamentando. Só não tem a lei, não foi feito o decreto dizendo como tem que ser, qual que é o tamanho, qual que é o material. Como aquela da fila dos bancos, é a mesma coisa. A gente só está esperando a regulamentação. Tem que ser feito um decreto. Feito o decreto, encaminha para a empresa concessionária de ônibus, dando prazo de 60 dias. A partir dali tem que ser cumprido. Aí agora, cumpre o presidente, para a aplicabilidade da mesa, vocês vão ter que convocar, geralmente, quase todas vão ser a secretária de Planejamento Urbano e o de Administração para ver a aplicabilidade da lei. Porque eu duvido que eles saibam da existência dessas leis. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada e já passar para eles, dar uma analisada, dar um pouquinho mais de prazo de repente, para eles poderem se preparar e realmente aprofundar, porque senão não faz sentido de a lei se ela não for para ser cumprida. E temos que buscar soluções. E aí surgiu até que, como nós falamos em duas leis,
nós temos que pegar alguma outra conexa que seja os mesmos secretários que venham. Aí poderíamos aproveitar e incluir a da fiação, já que são as duas secretarias que vão ter parte nisso aí também, né? Eu levei, inclusive recebi a resposta da então procuradora do município, né? Na época ela falou assim, não, nós vamos atrás de cobrar sim, porque é uma baita sacada, né? Porque realmente é importante e é de interesse, mas não tive mais retorno nunca mais. Até já procurei, não obtive nem resposta no WhatsApp. Eu entendo que a gente fazendo esse trabalho aqui, começando a cobrar isso de uma forma um pouco mais educativa até, porque não é feita a lei e se parou. Agora estamos retomando, estamos estudando e vendo saídas. Que se não der para cumprir, revogue-se. E eu vou te pedir então, presidente, aos colegas, que a minha lei também, eu vou dizer a minha, a PL que a gente votou aqui também da fila dos bancos, entre junto nessas três então. Pode ser? Porque a gente já votou ela e o executivo só falta encaminhar o decreto e ainda não fez. Okay. Disse que tinha outras prioridades, que era o Covid é prioridade, mas até agora não encaminhou. Então, de repente, a gente pode fazer essa aí e vamos fazer, eu acredito que seja mais rápida também, que daí a gente já vê como faz. A próxima daí é a da fiação e a da fila dos bancos. Desculpa, eu não peguei, não estava procurando da fiação, então ficou qual as duas que a gente vai... Essas... nós podemos chamar para duas ou para três, não tem problema nenhum. Se que tiver tem uma outra que tem uma similaridade eu falei aquela da fila grande, dos bancos, que a gente já votou, e que até agora também está esperando um decreto. Tem a da fiação, não sei se dá uma lida agora ou depois. Essas três ou essas duas? Pode ser as três, não tem problema nenhum. E se nós chamar os secretários, nós vamos estudar, vamos chamar eles, vamos dar um tempo para eles estudar também, preparar para vir aqui e dizer como é que vai funcionar. Por quê? Se não for aplicável, vamos pedir para revogar. Ponto final. O Valentino vai dar a lida então nessa da fiação. Lei Municipal 2.226, de 24 de maio de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias que fornecem energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, por meio de rede aérea, a retirar postes e fiação excedente sem uso que tenham instalados e dar outras providências. Artigo 1º. Ficam as empresas e as concessionárias que fornecem energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea no âmbito do município de Estância Velha, obrigadas a retirar postes, fiação excedente e sem uso que tenham instalado. Artigo 2º, só um pouquinho que daí vem uma outra lei para retificar. Artigo 2º. As empresas e as concessionárias referidas no artigo 1º têm o prazo de 90 dias, contadas da data da publicação da lei, para se adequar às suas disposições. Artigo 3º. Em caso de descumprimento da presente lei, a empresa será notificada tendo prazo de 20 dias para cumprir o disposto ao artigo 1º. Parágrafo 1º. Após o prazo mencionado no caput do terceiro artigo, será aplicada multa de R$ 2.500 por dia em caso de não cumprimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo aqui. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a matéria no prazo de 90 dias da data da promulgação à presente lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Por favor. Essa regulamentação seria incumbir algum órgão de ir na rua, tirar foto, fiscalizar e notificar as empresas 20 dias. Imagina se uma empresa 10 dias, 15, 20, 30 dias não cumprir 2.500 por dia. Quanto o município está deixando de arrecadar, quanto uma renúncia de receita está deixando. E não é por falta de funcionários, porque essa lei se paga e muito. Exatamente. Que essas duas, então, vamos colocar do banco junto também? Olha, eu peço a do banco, porque foi votado até por nós, né? Bah. Procure aí, por favor, Yuri. Só um pouquinho.
mas tem aqui, só tem que... por aqui. Não, contratar... Acho que filas ainda é mais fácil. Posso dar uma lida? Por favor. Tem uma atualização em 2009. Eu procuro aqui depois. Tá, ó. Faço ideia. Tá. Lei número, então, 302, de 4 de 9 de 98. Obriga as agências bancárias, no âmbito do município, a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, então, para que atendimento seja efetivado em tempo razoável. Artigo 1º. Ficam as agências, então, bancárias no âmbito do município obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor dos caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável, acenos para a espera dos usuários. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se como tempo razoável 20 minutos para o início do atendimento do usuário, após a chegada ao estabelecimento bancário, e 30 minutos em dias que antecedem ou sucedem feriados. Parágrafo único. As agências bancárias deverão fornecer uma senha ao usuário da entrada da agência, onde constará o horário da chegada, bem como o início do atendimento, e deverão fixar os locais de atendimento, informação ao público sobre o tempo máximo de espera. As agências bancárias têm um prazo de 60 dias a contar da data da publicação da presente lei para adaptar-se às suas disposições. Artigo 4º. Não cumprimento das disposições da presente lei sujeitará às seguintes punições. Como é que não foi atualizado aqui? Aí ficou assim agora, a nova redação que foi aprovada por essa casa esse ano. A advertência. Segunda, multa de 500 URMs na segunda reincidência. Inciso 3º, multa de 1.000 URMs a partir da terceira residência. Só para contribuir, em Novo Hamburgo é 5.000 RMs. Logo o primeiro é a advertência, a segunda já é 5.000. E a gente achou que estava fazendo demais. Ok. E essa compete à indústria, comércio e turismo fiscalizada aí. Ah, tá. A gente teve a reunião, né, com o Gabriel Berlitz, e o mesmo falou, não, a gente vai solicitar, né? E aí ele me passou um retorno do gabinete que estavam com outras prioridades no momento, mas que seria assim logo, né? Mas ainda não veio a regulamentação. Já cobrei, aí se disse que logo vem. Bom, temos aqui essas 3 leis então. Vamos dar uma estudada nelas também e já vamos passar elas também o comunicado. Já fizemos a convocação logo dos secretários para conversar sobre elas e sobre a implantação, sobre a sua aplicabilidade, como está funcionando. Temos 14 dias ou vamos dar 3 semanas para eles? Eu acho que, como se trata de fiscalização, a gente está vivendo esse momento onde o secretário acabou de dizer que não tem fiscais, né, de postura, apenas 2. Eu acredito, óbvio, para eles tomarem ciência da lei,
Isso é importante, mas talvez não sei se neste momento onde a gente ainda está com a bandeira preta e a prioridade, eu acho que é a fiscalização que a gente acabou de cobrar das máscaras, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que uma questão que nós temos que avaliar se as leis estão regulamentadas e se elas estão em condições de serem aplicadas, entendeu? Porque eu acho que hoje não estão. Então, quer dizer que as leis existem, mas não houve regulamentação, entendeu? Então não tem nem condições de fiscalizar. E isso vai levar mais 6 meses, 8 meses para acontecer, entendeu? De repente tem que se conversar para ver qual é a intenção com isso. Se tiver intenção, se não, revoga. Entendeu? Eu acho que depende muito da lei. Tem coisas que são simples e fáceis, né? A questão dos postes, eu não acredito que seja uma logística tão grande ou diferente, difícil de fazer, de fiscalizar. Né? Algumas leis, claro, daqui a pouco... Mas, vereador, até a situação do próprio ônibus, não vai ser Exatamente. Fiscalização. A prefeitura vai pegar alguém, o que vai lá e precisaria, cumpra-se. É a empresa Exatamente. que faz. Esse do ônibus, por exemplo, não tem o que fiscalizar, claro, se eles afixaram nos ônibus e nas paradas, mas toda a logística, todo o trabalho é por parte da empresa, não por parte da prefeitura. No momento que não está ali, daí tu cobra, tem que cobrar de novo a empresa lá, porque eles vão tomar multa se não fizerem. Né? Eu não acredito que... Claro, depende de qual lei que nós vamos rever e aprovar aqui, né? Mas de forma geral são leis mais simples para curto prazo. Assim, né? específico, né? Mas eu ainda acho que acho que é bom a gente levantar o maior número de leis possíveis e aí sim chamar os secretários especificamente. Senão ele vai trabalhar toda segunda-feira aqui. Eu ia dizer, toda semana vai ter alguém aqui para a gente falar aqui sobre uma lei. E daí no fim... Eu acho que daqui a pouco é mais interessante fazer um mês com essas leis todas, ver quais leis nós queremos que sejam revistas e marcamos um dia, 2 dias para vir. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos marcar uma segunda-feira por mês. Isso. Eu acho que... É razoável, né? Algo do tipo, né? Quando Porque senão a gente vai chamar toda semana, tu chama para essa, tem 14 dias, depois na semana que vem para mais 14, vai vir toda semana ele vai daqui. Só essa das fiações, já tem um decreto que em Porto Alegre tem um decreto excelente, regulamentando toda a lei que é parecida com a nossa, que foi feito depois e lá é fiscalizado tudo. Custa procurar na internet, adequa a instância velha, o decreto. Com o decreto tu já faz cumprir, é dinheiro para o município. É muito dinheiro que o município deixa arrecadar. Tem uma lei, logo na legislatura passada também, que começou, cara, do Carlos Boni, que dispõe sobre as calçadas, que vocês mudaram no começo desse ano, que veio para regulamentar com a BNT. Até hoje eu duvido que algum estabelecimento foi sequer fiscalizado se as calçadas estão atrapalhando quem é cego, quem é cadeirante, a distância que eles põem as mesas em tudo aí. O comércio precisa, sim, mas a livre circulação das pessoas também, senão não precisa existir lei, senão não precisa existir lei de parcelamento do solo urbano. O problema é o cumprimento de lei. E esse é o nosso trabalho, né? Fiscalização. A fiscalização se está sendo cumprido ou não. Se não está, olha, paciência, pode dar desculpa, mas não vai colar sempre. Desculpa de não ter efetivo sempre, né? Algumas coisas é entendível, tá, tudo bem, mas algumas coisas não. Não há porquê, não temos efetivo, não fazer nada. Né? Não que não estejam fazendo nada, também não é isso que eu quero dizer, mas não usar sempre a mesma desculpa, o mesmo motivo para que não façam a fiscalização de leis que já existem. Né? Seu Jacó, só para complementar a fala, eu acho que foi escolhida 3 leis, né? Agora não são leis pesadas, né? Eu acredito que nenhuma está impactando direto na população e sim empresas, né, concessionários igual da RGE, igual das empresas de ônibus ali. Eu acredito que dá para nós marcar sim uma conversa com o secretário responsável. Só teria que ver algum representante, né, porque eu acho que pega mais que uma secretaria nisso, né, e para a gente conversar. Vai pegar a CEPLUR, vai pegar a administração. Porque eu acho que a discussão é interessante, porque a gente já está começando a chegar em alguns impasses, vamos ter que discutir isso, nós não precisamos resolver isso hoje também, vamos pensar, vamos se ajoelhar em cima dessas 3 leis aqui, vamos passar o e-mail para todo mundo depois, e vamos trabalhar em cima delas, aprofundar um pouco mais, mas sim, aí marcamos um dia para realmente começar a andar para frente. Nós podemos andar para frente, gente. E acertar um modus operandi com os secretários também,
Concordo, eu acho que tem que se reservar uma segunda-feira por mês para conversar com os secretários e não mais do que isso. E a gente já conversa isso com o próprio executivo, que nós vamos fazer isso, gostaríamos que isso fosse respeitado. Só se tiver uma coisa extraordinária a gente vai chamar toda segunda-feira, mas não faz muito sentido isso, até porque nós temos que trabalhar também. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até se organizar em ver leis de acordo com cada secretaria. Para a próxima secretária que vem vai ser do Planejamento Urbano, vamos ver leis que se adequam dentro da Secretaria do Planejamento Urbano. Então, esse mês nós vamos falar sobre Planejamento Urbano e as leis que não estão sendo cumpridas. Tranquilo. No próximo, sobre saúde, e assim subsequentemente. Tranquilo. Então vamos deixar em estudo até semana que vem. Semana que vem a gente retoma em cima dessas 3 leis, vamos pensar, de repente a gente já pode conversar também como é que está o andamento disso no próprio executivo, como é que anda, se aprofundar um pouco mais, para a gente realmente ter resultado naquilo que vai fazer. Lembrando ainda que semana que vem nós postergamos de novo uma discussão, uma conversa, um debate entre nós. Claro que não precisamos, né, votar nem nada, mas sobre a questão da privatização da Corsã, né, que era para ter sido hoje, e por conta da alta demanda nós vamos postergar de novo. Acho interessante marcar uma data, um dia certinho para nós conversarmos, não necessariamente na especial. Claro, sim, não temos data, não votamos nem nada, mas acho que é um debate bem... Eu acho que tem bastante gente ainda que não está bem por dentro da... Acho que a vereadora Gabriele também tinha uma moção a princípio para apresentar. Já vai apresentar ela amanhã? Mas a moção não entra em discussão, né? Não, que fique sim, mas claro, já pegava o gancho, né? Só pra gente não retomar o assunto, eu acho. Discutir o assunto total, né? Não, acho que só pra gente não retomar, acho que vai apresentar ele amanhã? Não. Não? Vamos deixar para semana que vem. Que hoje nós já estamos há 2 horas aqui também, acho que está... Não, só acho interessante deixar frisado e registrado, né, que Sim. nós temos um semana debate para acontecer ainda. Vamos tirar um tempo para falar de Corsã. Perfeito. E vamos se aprofundar para ter uma riqueza de detalhes e dados aí para a gente poder realmente avançar mais nessa questão. Perfeito, presidente. Mais alguma coisa? Jacó, presidente, permite um pouquinho. Sobre a questão de nós estudarmos essa lei, seria interessante que quando fosse a secretaria comparecer aqui, já ela está a par do assunto e já ter feito algum estudo prévio em cima disso, para dar alguma posição mais firme para nós? Eu acho que daqui a pouco é válida a ideia do Décio. Eu acredito que na hora do ofício, se possível, manda o número da lei, né? Sim. Não, isso sempre todas as leis vão em anexo. Inclusive a gente só espera que os secretários venham aqui e tenham estudado a lei, porque na legislatura passada foram chamados também para aplicabilidade das leis, aí vinham aqui dizendo que não tiveram tempo de ler a lei, daí vieram para nada. Inclusive, o que a gente quer mais ou menos também, se nós tiver alguma ideia do que nós queremos saber também sobre o assunto, que nós vamos conversar sobre isso, vai ser passado para eles também. E nada impede de nós já conversar, trocar ideia com eles. Só que nós temos que trazer isso para casa aqui para oficializar. Então tá, gente. Nada mais havendo a tratar. Convoco os membros da comissão para a próxima reunião, na próxima segunda-feira, dia 12/4, logo após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, aqui nessa casa. Desejo a todos um bom retorno, uma boa tarde e até a próxima.